Isso é um banda raiz, Mizifi? Fala família, mais um episódio de Umbanda Raiz aqui. Hoje eu, Breno, o meu amigo Rafa. Fala pessoal, tudo certo? Vamos aí para mais um episódio aí do Umbanda Raiz, com os conhecimentos aí do Tio Gu. Vamos que vamos, vambora. E o próprio, né, Tio Gu? Se apresenta aí pra galera, Tio Gu, por favor. Hoje aqui é sexta-feira, né? Na força de Oxóssi, mas Tranca-Rua tá dando as respostas para nós. Os cachorros estão latindo na região, né? Estamos entrando aí nos meandros dessa nossa querida raiz de Umbanda, raiz de Guiné, Guiné de Angola, através da mediunidade do grande Mate Silva, que nos deixou aí uma experiência fantástica de troca. Não estamos aqui para poder fazer história, nem entrar na vida de ninguém que não seja de forma positiva. A vontade é sempre de fazer troca, de fazer boas permutas e de trocar um pouquinho que nós aprendemos aí nas várias reencarnações que tivemos. E graças a Deus, estamos aqui com Breno Menezes, Rafa Mendes. E vamos embora. O que vocês vão perguntar hoje, hein? Hoje eu estou aquecido, estou preparado, vamos embora. Hoje estamos aquecidos, aterrados, inclusive, todos aqui nesse episódio estão no chão. E esse episódio vai prepara, que lá vem chumbo grosso. Esse vai ser um episódio, como você já está escutando esse podcast, já deve ter visto ali o título, né? Vai ser um episódio um pouco mais denso, talvez, quem sabe, mas é com uma intenção pura, genuína e verdadeira de trazer aqui um conhecimento que agregue na tua vida. E para início de conversa, né, vamos logo ao tema central, que é qual é a visão da Umbanda acerca do suicídio, Tigo? Eu acho que a melhor resposta para isso é a minha visão de Umbanda sobre suicídio, né? Porque eu já tive vários casos que eu consegui ganhar e casos que eu consegui perder. Aí só assim, ganhar e perder como assim? Porque as pessoas surgiram no meu caminho em processos de desencarne provocado pelo autoextermínio, e alguns eu consegui ajudar, outros não. Eu vou contar primeiro os casos. O caso de uma irmã que tinha uma posição social muito grande, uma formação longa, né, na área de saúde, etc. E quando me chamaram, ela estava no hospital psiquiátrico. Há quanto tempo atrás? Tem mais ou menos uns 3, 4 anos. Ela estava no hospital psiquiátrico e vou falar a profissão dela, mas não vou falar o nome dela, com respeito à família. Mas ela era médica, estava internada no hospital psiquiátrico por tentativa de suicídio. Aí me chamaram para conversar com ela, me preparei para isso, pedi autorização aos guias para que eu pudesse estar lá. Caso eles não dessem, eu não iria, mas quando cheguei, ela estava no estágio bem danoso. E conversando com ela, entrei na frequência dela, e nós fomos conversando, ela foi se abrindo mais, etc. E aí vai voltar aquela questão da frustração que eu já falei em episódios anteriores. Ela era homossexual, a família não aceitou desde criança, puniu ela muito por causa disso, e ela tinha uma relação amorosa com a pessoa que, cargas d'água, essa pessoa também trazia uma certa desarmonia para a vida dela, reencontros, né? Que eu falo que é reencontros de vidas passadas. E eu programei para ela um tratamento. O tratamento era base espiritual e base de medicamentosa. Eu sou terapeuta em terapias naturais, passei por algumas fitoterapias, homeopatias, etc. E programei umas visitas ao terreiro de Umbanda. E a família, naquele dia, falou assim, vocês têm que fechar comigo o seguinte, ela não está curada, ela está no processo de obsessão, quase possessão espiritual, de dívidas do passado. Não disse o que era. Parênteses ali. Qual que é a diferença entre possessão e obsessão? A gente pode falar isso mais a fundo no outro episódio, mas só para situar a galera que está escutando. A obsessão é provocada, né? A obsessão é provocada. Você entra numa frequência de energia tão ruim que você acaba atraindo determinadas energias para cima de você. Então tem a auto-obsessão, onde você ultrapassa os seus pensamentos negativos e começa a conectar com irmãos que estão na mesma desarmonia que você se encontra. E esses irmãos não estão no plano carne, estão no plano não carne. Então você atrai aquele enxame para cima de você. E você vai fornecer para eles energias. Quais energias você vai oferecer? Tristeza, agonia,
rancor, mágoa e etc., eles vão colar com você e vão começar a te sugar. Estão se alimentando disso aí. Sugar literalmente. Onde que eles sugam? Nos chakras. O chakra coronário é o mais difícil para eles sugarem. Geralmente eles conseguem sugar do cardíaco para baixo. Cardíaco, o chakra do abdômen, do umbigo e principalmente os chakras dos órgãos sexuais, onde eles trabalham bastante. E aí você vê a pessoa entra num clima de desregramento. Agora a possessão é quando você ultrapassa essa linha da obsessão e eles tomam conta de você realmente. Eles tomam conta de todos os seus chakras e eles operam através de você. Aí são... Você não tem controle do outro, você não vê que eles estão... O primeiro eu falo que é a parte do namoro. É a parte do namoro, depois vem a parte do casamento. E o casamento para desfazer depois é difícil. Que é aquele tipo de pessoa que você olha e você nem reconhece mais ela. E aí vem o cuidado pro médium. O médium não pode entrar numa demanda dessa porque é uma demanda espiritual. Se ele não tiver autorização dos guias dele, pode se ferrar num negócio desse. Conheço vários grandes médios que se ferraram em entrar nessas demandas sem autorização dos guias. Porque tem uma... Eles entraram numa luta onde não tinham autorização para entrar nessa luta, não tinham as armas adequadas para entrar nessa luta, e aí o processo reverte contra eles. Porque você vai lutar contra grupos, né? Grupos espirituais especializados em harmonia. Então, tipo assim, você tá lá com o seu 38 e os caras têm ponto .50, bazuca, o negócio, os caras vão te ferir ou ferir a sua família de alguma forma. Então é complicado, você não entra numa demanda dessa sem autorização. Fica até como um alerta, né? Tem pessoas que têm uma tendência a serem muito caritativas, a querer ajudar os outros, e aí entra num problema que não é seu. Aí voltamos lá naquele podcast que eu falei do estoicismo, né? No estoicismo você não entra em nada que não é seu. Você se transforma numa fonte de exoneração de coisas boas. E aí o que você exonera contamina e ajuda. Agora, quem tem iniciação, quem tem vivência, quem tem ordens e direitos de trabalho dentro da Umbanda, que são o caso dos mestres de Umbanda, que eu conheço vários mestres magníficos, caras poderosos na Umbanda, que têm poder mesmo sobre as coisas, mesmo eles têm que baixar a cabeça e pedir para os guias autorizarem. Não adianta eu ir lá ajudar essa moça sem autorização do guia da minha cabeça, no meu caso um caboclo, ou quem tem um pai velho, ou tem uma criança, ou tem um guardião, etc. Você não pode ir lá para o combate sem isso, beleza? Mas eu fui, com a autorização do guia, que autorizou, no meu caso era um guardião, para aquele caso. Eu orientei a família do trato que eles tinham que ter, e tipo assim, ok, tá tudo certo, nós vamos fazer, e bibibi. Eu falei, então tá, nós vamos fazer um chaveamento agora, e amanhã essa menina vai ter alta. Isso era no sábado. Não voltem para a cidade do interior onde vocês moram, fiquem aqui na cidade onde nós estamos, e na terça-feira nós temos um rito, leva ela para um processo que eu chamo de um processo de descarga, de chamada dos desarmônicos para poder fazer as permutas. Que as pessoas acham o seguinte, né? Esse cara é da Umbanda, ele tem poderes, e vai lá e vai quebrar todo mundo no cacete. Nada disso. São leis naturais que nós respeitamos o tempo todo. Então, se tem uma egrégora que está alinhada à ignorância, tem que ter feita permuta. E muitas vezes essas permutas são feitas com coisas materiais, com algumas oferendas, ou alguma troca de espíritos que estão presos, que eles precisam que voltem para eles. É um processo assim, é uma negociação igual aqui no mundo mesmo, em guerra. Nós estamos vendo aí hoje Israel e Hamas, né? E tem que ter troca. Não adianta você só colocar a força e o peso. E você fala troca, negociar mesmo com os espíritos? Eles negociam. O Exu negocia, a subfalange Pai Velho negociam, a subfalange Caboclo negocia, a subfalange de criança negocia, e eles vão lá e negociam e fazem trocas. Às vezes trocas assim, ó. Às vezes tem um espírito que é daquela falange que está fazendo falta para eles, mas já subiu para uma penitenciária do astral ou para um processo de reforma espiritual e já lá está sendo tratado e volta para eles diferente e eles acham que eles estão tendo ganhos, na realidade eles estão recebendo um espírito já modificado que vai pacificar um pouco a frequência daquela falange. É assim que funciona. Equilíbrio. É lei natural. Você só limpa a água suja com água limpa. Se você tem lá uma bacia cheia de água suja
abre a torneira e deixa em cima dela e deixa correr a água. E haja água. A água vai, com o tempo, devagar, vai. Esse é o processo. Isso é a força de Umbanda. Às vezes o cara quer um negócio para amanhã, mas amanhã ainda é muito, muito leve. Tem que ser um negócio mais trabalhado. E muitas pessoas não querem um negócio de imediato, não dão conta. Foi o que aconteceu com essa família. Na programação que eu fiz, não é que no outro dia, na programação do astral, a menina teve a alta, ainda eles ficarem na cidade para ir no terreiro na terça, meter o pé e foi embora para casa. Minha filha está curada. O pai de santo, o chefe de terreiro foi lá, minha filha está outra. E realmente ela ficou outra durante 6 meses. E eu implorando para eles trazerem a menina para poder ser tratada na frequência que o astral tinha programado para ela. E, infelizmente, depois de 6 meses, eu já tinha avisado para ela não colocar álcool na boca, para ela fazer umas penitências de perdão, para poder tentar tirar as frustrações que ela tinha em relação à família e de outras vidas passadas. Ela não deu conta. Infelizmente, ela tentou o autossuicídio. Não vou contar a forma para até não exemplificar, mas muito grosseira, uma forma muito triste, e da família encontrar a filha naquele estágio, o corpo da filha, porque o espírito já tinha sido sequestrado por essas hienas do astral, e ela foi embora. Então, essa questão do autoextermínio, cara, é um negócio muito complexo, mas é um negócio muito fácil de resolver, desde que você fosse treinado desde criança a saber que você é um espírito que traz de outras vidas uma certa gama de experiências boas e ruins. Você acha, você acha que essas pessoas estão aprontando hoje aqui, a nível Brasil, a nível mundo, eles vão vir em outra reencarnação com a mesma chance que eles estão tendo? Porque eles foram eleitos para terem uma chance de harmonizar. Hoje o que estão fazendo? Dividindo o mundo, dividindo o Brasil, dividindo os irmãos. Branco não combina com preto, preto não combina com branco, o heterossexual tá aquela bagunça, era para todo mundo estar assim, de boaça, respeitando um ao outro, e que a vida tinha uma frequência legal. Mas colocaram um negócio para essas cabeças, para esses líderes, né, que nós estamos sofrendo o preço disso. Isso nós vamos dominar isso com muito tempo e com muita folga. Resultado: depois do falecimento dessa moça, eu chamei o meu amigo que me convidou para ir lá e falei com ela: eu tentei o que eu pude, estava programado isso para ela, a família não fez, mas eu vou te falar só para você aqui. Essa moça, ela no Brasil, ela foi um fazendeiro e que veio da África para cá, não, melhor, ela foi um fazendeiro aqui que trouxe escravos da África para cá, e depois ela foi degradada do Brasil para a África como branco lá na África, depois de um processo muito cruel, de muita crueldade que ela fez com os negros que eram escravos dela, e também porque ela aprontou não só com os negros, ela aprontou com o povo brasileiro também e foi devolvida para lá. E quando chegou lá, na África, ela morreu por causa dessa saudade do não cumprimento da missão. Tudo bem. Passou isso, meu amigo deve ter achado assim, que cara mais maluco falar um negócio desse comigo, né? Que ela foi o homem. Não, foi o homem, ela foi um homem em outra vida, etc. Aconteceu isso. Tá bom. Passado mais de 6 meses, esse amigo meu me liga, querendo conversar comigo em particular, tinha que ser pessoalmente, e nós conversamos, ele me trouxe uma carta. A carta de despedida da moça. Ela dizendo que ela estava libertando o espírito dela para voltar para a África, para poder tentar reconciliar com o grupo de espíritos. Mas essa carta dela depois que ela faleceu ou aqui? A carta chegou na minha mão depois que ela faleceu. Depois, né? Mas ela escreveu um dia antes dela. Ela tinha consciência disso. Não sei, cara. Aconteceu esse trem. Baixou, né? Aconteceu esse negócio. Nunca conversei isso com ela, nunca falei. Tinha visto isso, que tinha uma falange de espíritos de África que não perdoaram ela, que estavam desarmonizados ainda. Olha pra você ver. A escravidão acabou 1888. 200 anos atrás ainda. 1888 em aspas, né? Nós estamos em 2025 e a escravidão continua do mesmo jeito. A maioria da população hoje em cárcere é a população negra. As oportunidades não é dada ainda para a minha raça negra. Não levanto bandeira de coisa porque eu sou
transitório. Hoje eu estou nesse corpo preto, amanhã eu estou no corpo amarelo, amanhã eu estou no corpo... Mas, já que eu estou nessa missão, nesse corpo preto, então, tipo assim, é uma vertente que eu tenho que mostrar que realmente aconteceu e muita gente sofre por causa disso. Mas vamos lá. E essa carta chegou na minha mão, cara. E aí, tipo, eu fiquei meio bolado. Falei assim, caraca, velho. Nem falei com ninguém, a carta chegou e ela descreveu. Passado alguns dias, eu no terreiro trabalhando, conectando, pedindo os guias para poder ajudar ela, porque quando você suicida, quando você tenta contra sua própria vida, você é sequestrado. Você é sequestrado por esses espíritos. O tratamento é diferente. E você é levado lá pro bruxedo, pro lodo, pra coisa pesada. E lá você é violentado de todas as formas. Sexual, psíquica, física. E você vira um escravo. Eles vão te degenerando de uma forma que você perde a sua forma física. E muitas vezes, quando eu faço viagem astrais e vou lá no bruxedo para poder ajudar os guias que me assistem, quando você chega lá, você tem confusão, que você não sabe se aquilo é um ser natural ou inatural pela massa disforme que ele ocupa. Tio, tem um livro que eu já li, que é o Memórias de um Suicida, que fala mais ou menos isso aí. As pessoas ficam até com formas de bicho, né, animalescas, de tão ruim que fica Isso é verdade? Eu vi dessa forma. Agora, essa é a minha verdade. Eu vi dessa forma. Eu vi seres lá animalescos. E detalhe, a coisa que mais chamou a atenção é que os órgãos sexuais deles são disformes, são gigantes. As vaginas e os pênis são gigantes. Deve ser por causa da baixa frequência desarmônica mental que tem. Chakra mais baixo. O chakra mais baixo é ali que eles alojam e destroem mesmo, botam para quebrar. Usa também muito de sexo, essas coisas. Cara, isso aí é uma outra, isso aí já dá um outro podcast, porque essa desarmonia em vida geralmente é frequência que você recebe via karma de outras vidas. Você já era desregrado lá. E às vezes aqui você vai praticar com desregrado, mas você vai diminuindo a frequência à medida que a sua mentalidade vai mudando e a sua harmonia vai mudando. Mas no caso de quem atenta contra a própria vida, nos casos de sucesso, eu sempre consegui, autorizado pelos guias, mostrar qual que é a frequência do outro lado. Um caso fantástico é um caso que aconteceu na minha própria família, numa prima, etc. Que uma moça linda, linda moça. Ela entrou no borderline, que é essa questão da frustração terrível aí que nós temos, que nós não conseguimos tratar, tratamento psiquiátrico, muito remédio, etc. Tentou contar a própria vida. E um dia eu fui visitar ela no hospital onde ela estava internada. E quando eu cheguei lá, ninguém tinha mais confiança nela, não tinha mais nada, mas autorizado pelos guias. Cheguei lá, na hora que eu cheguei, ela me viu, eu falei assim, a sensação que ela teve, que ela viu uma luz no meio daquela treva toda, sabe? Aí cheguei, conversei, bati papo, expliquei, mostrei. Hoje ela está bem harmonizada, está lutando, não é fácil, mas ela se proporcionou a fazer um tratamento espiritual em conjunto com o tratamento médico, que é importantíssimo. O tratamento psiquiátrico, o tratamento psicológico, o tratamento psicanalítico, isso é importantíssimo para poder tirar aquelas frustrações do passado. E ela se proporcionou aí no terreiro a se tratar, tomar os banhos de cachaça lá, né? Não é cachaça no corpo, não. Banho de cachaça é um fenômeno que acontece, que salda o guardião da pessoa. Geralmente é direcionado no pé, em cima de um ponto riscado. E ela se proporcionou a isso e hoje, a duras penas, passado já quase um ano, ela está seguindo o caminho dela. E outros de vitória que eu já tive de pessoas que estão no borderline. Aí a pergunta é o seguinte: o que leva a pessoa a um suicídio? A se auto-exterminar? Geralmente, Breno, a frustração vai crescendo tanto. Que é, inclusive, o tema do podcast anterior ali do sofrimento, né? E aí a pessoa acha que é só daqui, mas não é. Nós temos que falar de karma e dharma. Quando eu falo de karma, todos nós, seres reencarnados, estamos no karma. Qual que é o karma? Nós atentamos contra forças poderosas num processo de evolução muito maior do que esse materialzinho nosso aqui terreno e descemos a matéria. Esse é o nosso karma. Então nós temos que voltar ao início. E voltar ao início através das iniciações. Quais são as iniciações? A própria vida, família, o crescer, o amadurecer, o casamento, o batizado,
as buscas religiosas, essas experiências que nós temos de nível espiritual, são as nossas iniciações, que nos aproximam do nosso início, que é puramente espiritual. E tem o Dharma, que é a lei de justiça, quando você atenta contra a natureza. Desequilíbrio sexual, uso desregrado de substâncias. Essa é uma dúvida que eu ia te perguntar, Tigo. A gente já está com um tempo um pouquinho longo, mas é uma pergunta que cabe nesse tema. O autossuicídio, ele é só a pessoa que tira a vida ou uma pessoa que abusa também de drogas, abusa do corpo para fazer coisas que o corpo não aguenta? Seria um autossuicídio também? É isso que eu estou querendo falar. Quando você vem na lei de Dharma e Karma, você traz de lá algumas experiências que são desarmônicas. E alguns espíritos que estão do outro lado não te perdoam. E quando você vai construindo a sua casa de vivência espiritual, nos tijolos da sua casa, esses espíritos estão lá. E eles vão te cobrar. Porque eles também são renitentes, são ignorantes, igual você esteja ou você estava naquele estágio. Então eles vão te cobrar aquilo. Então na construção da sua casa, você vai estar sempre com aquele calcanhar de Aquiles ali, te espetando. E como é que você cura isso? Modificando o ser que você é hoje. Quanto mais amor você tiver por você, quanto mais carinho você tiver por você, quanto mais silêncio você tiver com você, quanto mais coisas boas você procurar, melhor você cura a sua casa e cura todos os tijolos dela. Olha que legal. E você curando aqueles tijolos, você vai progredir e vai elevá-los a um patamar maior. E detalhe, para quem está a nível de borderline, primeira dica, procure uma orientação espiritual, seja qual for. Não importa qual seja, vá atrás de uma orientação espiritual. Segundo, procure um especialista. Procure um médico, psiquiatra, procure um psicólogo, procure um psicanalista, procure um terapeuta. Faz o que você quiser a nível psíquico. Mas não perca a oportunidade de reconstruir a sua casa. E não tenta resolver sozinho. Não, e detalhe, é o que eu falo sempre. Esquece o passado, constrói o presente para que ele tenha reflexão no futuro. Se você não fizer isso, meu irmão, se você não der o grito de socorro, ninguém vai te ouvir. Por quê? Você está alijado, muitas das vezes, para essas forças maiores que você e o preço é muito caro. Fechou? Pela carinha de vocês, eu tenho certeza que vocês não vão tentar fazer uma bobagem dessa e virarem lá do outro lado aquelas coisinhas estranhas, mas que estão dentro de uma regra de respeitar o que é natural. E o natural, você não precisa buscar ele, não. Ele está dentro de cada um de nós. É só você ver sua essência. Tudo aquilo que te motiva para o amor próprio traz autoconhecimento. E o que traz autoconhecimento gera força. E caridade começa dentro de casa. Na hora que você começa a se curar dentro da sua casa, você está preparado para o mundo. Saravá fraternal. Vamos preparar para o mundo ou não vamos? Bora, vambora. Xalá, babá. Depois dessa, hein, galera? Depois dessa, eu quero que você nem precisa escutar outros podcasts, não. Pega esse podcast, reflita nele, nesse episódio, etc. E depois você pode voltar para os outros. Assim, um baita episódio que a gente acabou de finalizar. É isso aí. Valeu. Falou, um abraço e até o próximo episódio de Umbanda Raiz. Isso é um banda raiz, Mizifi?